Nossas Bíblias nesse momento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 ao 30. Mais um domingo pela manhã a gente se encontra aqui, absorvendo os ensinamentos dados por Deus através do livro do profeta Daniel. No domingo retrasado estávamos iniciando, falando do momento em que Daniel e seus amigos foram levados até a Babilônia. Ananias, Misael e Azarias, falamos da experiência que eles tiveram ali, e o tema central foi a integridade, que todo servo de Deus precisa ter, independente dos ambientes, das circunstâncias. Depois, domingo passado, pela manhã, nós fomos ao capítulo 2 e mostramos o que Deus fez com relação ao grande império babilônico, através de um sonho dado ao rei Nabucodonosor, e o que Deus fez na vida do profeta Daniel, dando a ele a revelação do sonho e a interpretação daquele sonho. E falamos também sobre o que o sonho significava, mostrando que todos os reinos que foram profetizados ali por Daniel, a partir da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, foram se cumprindo. Estamos no quinto reino, que é o reino de Jesus Cristo, que iniciou, mas não se consolidou ainda, vai se consolidar com a volta do Senhor para levar a sua igreja. E hoje, no capítulo 3, nós vamos estar meditando sobre uma passagem na qual o rei, agora ele não sonha mais com uma grande estátua, mas ele manda construir uma estátua enorme, certamente que com alusão à sua própria pessoa, era uma estátua humana, de um ser humano, uma estátua de ouro. E vamos ver aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações, porque agora é Daniel o alvo de grandes investidas do inferno, opressão, tentação, falsas acusações, e temos muito a ouvir, aprender e aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Então convido os irmãos a ler uma parte final dessa história, porque o texto é muito longo e nós vamos ler o final, mas vamos meditar em todo o capítulo 3. A palavra do Senhor que nos diz assim: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo?
E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. E então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo o homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém, queridos? Irmãos, o socorro divino na fidelidade humana. Esse é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos à luz desse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos diante de uma cena extraordinária, poderíamos dizer sobrenatural. Um rei superpoderoso, conhecido como Rei de Reis no seu tempo, rei do grande império babilônico, foi desafiado em uma de suas ordens, a partir da fé e da fidelidade de 3 jovens que pertenciam ao povo de Deus, o povo judeu: Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes que figuram aqui nesse texto foram mudados uma vez que eles foram para a Babilônia. E lá receberam outros nomes que se referiam à divindade daqueles povos que estavam lá. Sadraque, Mesaque e Abdinego, diante das circunstâncias que aqui se comprovam ser circunstâncias de provação de fé, que pessoas como nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não pensem que esse texto está isolado dentro da história da humanidade. Esse texto ele tem aplicação prática nos nossos dias. Eu creio que diariamente, irmãos, nós como servos e servas do Senhor, somos provados na nossa fé. Somos provocados diante de algumas cenas, diante de algumas notícias, diante de algumas leis que se impõem, a demonstrarmos a Deus e às pessoas quem é o nosso Deus, como é a nossa fé e até que ponto nós estamos dispostos a ir para provar a nossa fidelidade ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Sadraque, Mesaque e Abdinego estavam na corte, servindo a Deus, servindo ao rei, primeiramente a Deus e depois ao rei. É importante que se classifique, que se categorize a interferência dos poderes na vida de uma pessoa, e principalmente na vida de uma pessoa que serve ao Deus vivo, como eram aqueles jovens. No capítulo 1 e no capítulo 2, Daniel foi o personagem principal, porque as coisas começaram a acontecer na vida daquele jovem. Mas agora no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, ocupam o papel principal, porque Deus começa a operar através da vida daqueles jovens. E quando Deus começa a operar através da vida de alguém, e isso se aplica a nós hoje, o inferno se levanta. O inferno sempre se levantou. O diabo nunca se conformou com atitudes de pessoas que privilegiaram Deus nas suas vidas, com atitude de pessoas que sempre priorizaram o serviço a Deus e a consagração das suas próprias vidas ao Senhor. E quando ele se levanta, os seus demônios se levantam, começam a perseguir, a oprimir. Uma batalha espiritual que já existia, ela começa a se acirrar, ela aumenta na sua intensidade. É aí que nós, como cristãos, irmãos,
precisamos estar revestidos de um poder que vem do Espírito Santo em nós. Precisamos contar com a intercessão da igreja, com a intercessão dos nossos irmãos. Precisamos cuidar de uma forma muito mais especial, né, da nossa vida espiritual. E foi isso que nós vemos que aconteceu na vida, tanto de Daniel, como também de Ananias, Misael e Azarias. Algumas coisas nós precisamos ter em mente, como sendo assim, prioridade. Existem alguns valores e alguns princípios que são inegociáveis na vida do crente, do servo e da serva de Deus. Como, por exemplo, a fé, a fidelidade, a lealdade, a honestidade, família, trabalho. O trabalho é importante na vida de todo ser humano. Eu aprendi com a minha mãe, desde criança, que mente vazia é oficina de Satanás. E assim a gente percebe que pessoas que não ocuparam suas mentes com trabalho, enfrentaram situações difíceis, criaram situações difíceis também para outras pessoas. Quem não trabalha para si, quem não trabalha para a sua família, quem não trabalha para Deus, vai trabalhar para quem? Então nós precisamos nos ocupar com as coisas que são de Deus para nós. E essas eram características marcantes e devem continuar sendo características marcantes na vida de quem tem o Espírito Santo, na vida de quem é controlado, direcionado pelo Espírito de Deus. O problema é que isso incomoda o diabo. E aquilo que incomoda o diabo, ele vai tentar sempre destruir. Isso aconteceu com Daniel, a gente viu, e a gente vai ver ainda situações nesse livro de Daniel, em que o jovem homem de Deus, mais uma vez é provado. Ele não foi provado uma única vez, foi provado várias vezes. Isso aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. Agora, existem outros valores que, diferentemente dos valores do céu, poderíamos dizer assim, são valores malignos, são valores carnais. E aqui, nós estamos diante de um desses, que foi algo demonstrado, materializado através do rei Nabucodonosor. A Bíblia nunca omitiu o fato de que Nabucodonosor era um rei ímpio. Foi alguém a quem Deus usou, mas para provar que Deus usa quem Ele quer. Mas Deus nunca concordou com as atitudes de Nabucodonosor, com o pensamento de Nabucodonosor. O que ele fez, irmãos? Quando ele mandou erguer aquela grande estátua, uma estátua de 60 côvados de altura, que traduzindo isso para uma unidade de medida conhecida, né, por nós, metro, daria 27 metros de altura. Alguns falam que 30 metros, mas um côvado tinha 45 centímetros. Uma estátua que tinha 2,70 metros de largura. Algo assim, colossal. Imagina um prédio aí de 10 andares aproximadamente. Era o tamanho de uma estátua, da estátua que Nabucodonosor mandou fazer. E era uma estátua de ouro, representando poder, representando riqueza. Uma estátua que remetia à sua própria pessoa, a figura do grande rei, o rei de reis. O que Nabucodonosor queria ser? Ele queria ocupar o lugar de uma divindade. Na cultura babilônica, que era uma cultura politeísta, eles não acreditavam em um único Deus, como os judeus deveriam crer, mas eles acreditavam na existência de vários deuses. Os egípcios também eram assim. Então, ele passou a pensar e a querer reivindicar para si uma pessoa divina. Aquela estátua a quem, por decreto, ele mandou que todo o seu povo viesse a adorar, a se prostrar diante dela, era algo que remetia à sua própria pessoa. Por isso que o texto faz questão de dizer que foi ele quem ergueu, mandou construir e erguer. Então, se as pessoas estão se prostrando e adorando a uma estátua que foi construída pela mão humana, indiretamente elas estão se dobrando e adorando a pessoa que a mandou construir. Ele estava acima daquele Deus, daquela imagem,
que seria mais um Deus adorado pelos babilônicos. Então ele deixava agora de ser simplesmente o rei de reis para ser Deus de deuses. Olha só, a que ponto o poder corrompeu o pensamento de um ser humano e levou-o a fazer assim coisas completamente insanas à vista, né, de um ser humano que deveria ser mais humano. Numa proporção menor, irmãos, isso tem acontecido com pessoas ainda hoje. Numa trajetória não muito distante, o grande imperador Constantino também cometeu erros nesse sentido. Quando ele se declarou cristão, e por conveniência, segundo a maioria dos teólogos, ele queria então usar da religião cristã para dominar as pessoas. Era difícil dominar um cristão, era difícil ser um rei, Deus, como os imperadores se achavam, Deus, havia o culto ao imperador romano, né? Na vida de cristãos, então ele se converte, e aí estabelece a religião cristã como sendo a religião do Estado romano, do Império Romano. Ele manda construir uma grande catedral, ele manda buscar, né, os restos mortais de todos os 12 apóstolos, e aí entra a questão, será que foram realmente os restos mortais dos 12 apóstolos que foram encontrados? E ele construiu uma sepultura, mandou construir uma sepultura para cada um dentro dessa grande catedral, dessa basílica, e mandou fazer uma 13ª sepultura. Para quem? Para ele, quando morresse. Então, a gente percebe que o poder corrompe as pessoas, o poder afasta as pessoas de Deus, e nós precisamos monitorar o poder e a ação do poder nas nossas vidas. O poder pode ser usado para o bem, quando ele está a serviço do Todo-Poderoso. O grande problema é quando as pessoas que detêm o poder não querem mais se submeter a um poder maior, ao poder de Deus. O grande argumento de Satanás enquanto serpente para com Adão e Eva foi: se vocês comerem desse fruto que Deus proibiu, vocês serão igual a eles, vocês terão os mesmos poderes que ele. Olha só. E assim convenceu o casal lá no Jardim do Éden, com todos os privilégios de alguém para quem Deus tinha construído um jardim, um paraíso para morar. Mesmo assim, o desejo de ser poderoso como Deus e de não depender mais de ninguém, nem de Deus, fez com que aquele casal pecasse. Não muito diferente disso, irmão, só que numa escala menor, às vezes nós cometemos o mesmo erro hoje. Queremos alcançar um patamar de independência de Deus. Infelizmente isso acontece com pessoas que se relacionam com Deus, porque aconteceu com Lúcifer, que se relacionava com Deus na região celestial, em espírito. Pessoas que se relacionam com Deus, vão ficando íntimas de Deus, vão usufruindo do poder de Deus, e de repente se acham poderosas, quase igual a Deus, e de repente se acham poderosas como Deus. Começam a determinar, começam a agir, começam a fazer coisas que só Deus pode fazer. É nesse momento que vem um freio, e vem esse freio da parte de Deus, uma intervenção celestial na vida de quem age assim. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Os irmãos vão verificar isso se lerem o livro de Daniel até o fim. Mas dentro desse contexto que nós estamos meditando, o alvo aqui, principal, não foi Nabucodonosor. Ele começa como protagonista desta cena, mandando construir uma estátua, mandando que todos os seus súditos, todas as pessoas do seu reinado se curvassem e adorassem aquela estátua. Mas o que nós podemos depreender desse texto? Os principais são Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Uma das coisas que a gente consegue aprender aqui é que o ser humano, baseado na experiência de Nabucodonosor, ele possui uma necessidade carnal
de querer superar-se a si mesmo, de se tornar independente de Deus, de querer ser reconhecido diante das pessoas. Eu me lembro de um cântico que foi muito marcante na minha vida, foi muito marcante na história dessa igreja, em que o adorador ele cantava assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Lembram? Lembro que na minha ordenação, no meu culto de ordenação, pastor, eu fiz questão de pedir ao irmão Dudu, na época, Dudu Codesso, que cantasse esse louvor, para que eu nunca mais pudesse esquecer, que mesmo sendo um pastor, líder de um rebanho, esse rebanho não seria meu, esse rebanho seria sempre do Deus vivo, e eu não passaria de um pastor humano, de um ser humano, que estaria ali a serviço desse Deus. Eu não preciso, eu não precisarei, como nunca precisei ser reconhecido por ninguém. E a minha glória é fazer com que pessoas, quanto mais pessoas, melhor, conheçam ao Deus a quem eu sirvo, ao Deus que tem me sustentado, que tem sustentado a minha família. E a mensagem que eu trago com a minha vida é que o que Deus fez por mim, que o que Deus faz e fará por mim, pode ser feito na vida de qualquer pessoa. Nabucodonosor não se comportou assim. Sua posição de liderança o corrompeu. Queridos, quando ele decreta a morte das pessoas que descumprissem o seu desejo de ser adorado, através da adoração daquela estátua, versículo 6, olhem comigo. Ele diz: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Existem 3 coisas aqui que nós podemos destacar, que começaram a acontecer. A primeira delas, irmãos, foi um cenário de opressão espiritual. Quando o inferno começa a trabalhar, e aqui começou a trabalhar através dessa atitude de Nabucodonosor, todas as pessoas sofrem. Eu não sei se vocês já passaram assim, né, por uma situação de opressão espiritual. Eu já passei. E tenho certeza que o crente ele sempre vai estar passando, porque a vida do crente precisa incomodar as trevas, senão ele não vai ser luz. Quanto mais a luz de Deus brilha na vida do crente, irmãos, mais as trevas se incomodarão. E quando as trevas se incomodam, quem está nas trevas? Pessoas estão em trevas. Para estas pessoas existe uma chance. Mas nas trevas também existem os demônios, que eram anjos caídos, que antes serviam a Deus, hoje estão a servir Satanás. Incomodar pessoas, incomodar demônios, é algo que traz opressão espiritual. Aquele sentimento de uma sobrecarga, de um peso incarregável. Só consegue suportar quem está debaixo da cobertura espiritual de Deus, quem tem vivido de uma forma íntima com o Espírito Santo. Em segundo lugar, a gente vê uma circunstância de ameaça de morte. Na Babilônia, irmãos, a grande maioria eram os babilônicos, os caldeus, mas havia judeus ali. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, entre outros. Esses são os destacados. Quem estava na corte, a vida de quem Deus operou de uma forma mais sobrenatural. Mas havia vários outros judeus. Lembram que todo o povo de Judá foi deportado, levado ao exílio na Babilônia? Essas pessoas tinham que se curvar àquela estátua, ou seja, contrariando os seus próprios princípios de fé e de fidelidade. E era uma circunstância de ameaça de morte. Muitas pessoas negaram sua fé. Muitas pessoas. Para não morrer. Diferentemente dos cristãos,
né, de uma grande quantidade de cristãos no Novo Testamento, por exemplo, quando o Império Romano se acirrou contra eles, acirrando uma grande perseguição. Muitos foram devorados por leões nas arenas, muitos foram mortos por gladiadores, mas não negaram a sua fé. O que isso traz de aplicação prática para a nossa vida hoje? Eu tenho certeza que pela misericórdia e graça de Deus, nós não temos sofrido tanto assim. Apesar de que em alguns países, por exemplo, na África, o islamismo tem levado várias pessoas à morte por serem cristãos, tá? Mas a nível de Brasil, não chega a ser uma ameaça de morte, mas a opressão tem existido e tem aumentado. Para quem tem acompanhado os noticiários, não há como um crente viver de uma forma tranquila nesse cenário de opressão espiritual por um lado, de ameaça, né, por outro. E quando se fala em ameaça, né, de cerceamento da liberdade de expressão, logo em seguida virá o cerceamento da liberdade de culto. Preste atenção nisso. Terceiro ponto, um cenário de injustiça. A fornalha era uma pena de morte. Se nós olharmos, né, os grandes impérios, a fornalha para o Império Babilônico tinha o mesmo significado da cruz para o Império Romano. E Deus não poupou o seu próprio filho. Interessante isso. Porque a história mostra o livramento que Deus dá, que Deus deu. Mas isso não é uma regra geral. Quando nós estamos diante de um cenário assim, muitas vezes o que está em questão, irmãos, é Deus querendo nos ver até que ponto a gente pode ir. É Deus querendo ver e nos mostrar a nós mesmos, se estamos ou não no centro da vontade dEle. O centro da vontade de Deus para Jesus significava a cruz. Se Jesus tivesse desobedecido a Deus, Ele não subiria à cruz, porque não foram os romanos, com seu poder humano, que crucificaram o Filho de Deus, divino, cheio de poder, de força. Foi o próprio Filho de Deus que aceitou ir à cruz. Foi um alto sacrifício feito por Jesus. Ele foi ali o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele foi a própria oferenda, o Cordeiro de Deus que haveria de tirar os pecados da humanidade. E às vezes nós estamos debaixo de uma situação, irmãos, semelhante, não no mesmo nível, mas semelhante. E muitos de nós têm refugado. Muitos de nós têm falhado na proposta de Deus. Nas primeiras dificuldades têm desistido. Existem várias instâncias nas quais a nossa fé é provada, irmãos. Não precisa ser essa, graças a Deus. Não precisa ser a de morte. Mas nós somos provados todos os dias. Como diz a palavra, somos entregues, não é, como ovelhas ao matadouro. E louvado seja Deus porque temos sobrevivido. Temos conseguido dar continuidade à obra de Deus em nós e através de nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer para mim, o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, estava aqui por Jesus. Então, só fazia sentido estar nessa vida terrena se estivesse servindo a Jesus. Ele chegou a dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Olha que nível de discernimento e de maturidade espiritual que este apóstolo, esse homem, demonstrou, que serve como ensinamento para mim e para você hoje. Muitas pessoas não têm sido capazes de negar-se a si mesmo, suas posições pessoais em prol do ministério de Deus, da obra de Deus, da causa de Deus. Nós precisamos, irmãos, avaliar a nós mesmos e verificarmos se temos sido fiéis ao Senhor nesse tempo, nesses momentos ou não. Cada sim,
cada não que você dá tem uma implicação no reino espiritual sobre a sua vida hoje e muito mais na sua vida amanhã. Preste atenção nesse detalhe. O que nós tomamos como decisão hoje tem mais implicação no nosso futuro do que no nosso presente. Então, muito maior atenção temos que dar às nossas decisões que passam pelo campo espiritual. Uma outra lição que eu tiro deste texto, irmãos, é que o inimigo sempre aproveita situações assim, para desencadear um processo de acusação e tentação. Acusação e tentação. Vamos ver em momentos diferentes isso dentro do texto. Olha no versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. O que isso quer dizer? Quando o rei tinha acabado de fazer o decreto com pena de morte na fornalha para quem desobedecesse, né, e não se dobrasse, não ajoelhasse, não adorasse aquela imagem. Então, naquele momento, alguns astrólogos, ou seja, servos da corte, vamos pensar assim, companheiros de Sadraque, Mesaque e Abdenego, se aproximaram do rei e denunciaram. E qual foi a denúncia? Eles falaram que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam desobedecendo o rei. Agora, como que eles falaram? É aí que é importante. Comunicação é tudo. Os irmãos podem perceber e podem ver isso de uma forma muito prática hoje mesmo. Se você abrir 2 canais de notícias na televisão, ou na televisão, você pode ver um que dá a notícia de um jeito, outro que dá a mesma notícia de outro jeito. As pessoas manipulam a informação ao seu próprio interesse. Então, os astrólogos aqui foram levar uma informação para o rei. Agora, como que eles levaram a informação? Ou seja, eles distorceram. A gente pode distorcer uma informação a partir de uma narrativa. As fake news estão aí. E já existiam desde o tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O que eles levaram para o rei? Versículo 12, olha o texto. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, e falaram nomes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Existe aqui verdade. Eles não estavam prestando culto aos deuses do rei. E nem se dobraram, nem se curvaram à imagem de ouro que ele mandou erguer. Mas a primeira parte, não te dão ouvidos, ó rei, é uma distorção. Já traz uma narrativa com acusação, né, generalizando. Não há comprovação de que esses 3 judeus não davam ouvidos ao rei. Em muitas coisas eles davam ouvidos ao rei, eles eram servos do rei, serviam ao rei. Agora, naquilo que confrontava a sua fé, não. Mas eles apresentam o fato de uma forma generalizada, tendenciosa. E isso, irmãos, é uma artimanha, é uma arma, um artifício usado pelo reino das trevas contra muitos cristãos. Narrativas falsas que são criadas para tentar destruir a reputação, destruir a fé. Qual era a verdade por trás dessa narrativa? Qual era a verdade? Se a gente olhar, então, vamos ver. Os sátrapas eram babilônicos que trabalhavam na corte junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles disseram, você rei, nomeou como governador da província esses 3 judeus, eles não estão te dando ouvidos. Eles eram concorrentes. O brilho, a luz daqueles jovens judeus, o sucesso deles estava incomodando, irmãos, os babilônicos. Ou seja, a luz incomoda as trevas. E sempre vai haver uma reação das trevas no sentido de ofuscar e de apagar a luz. Essa é a narrativa verdadeira.
Vê se isso não se aplica à nossa vida hoje. A gente não pode se descansar em momento algum, a não ser nos braços do Pai. O crente verdadeiro, que serve ao Senhor, precisa crer que durante seu serviço ele está numa batalha espiritual. Agora foi um cenário de acusação, mas foi também um cenário de tentação. Por que tentação? Porque aqueles jovens foram tentados a refugarem, ou seja, a negarem a sua fé, a arranjar uma justificativa para adorar aquela imagem e negar a sua fé a Cristo, a Deus, perdão. Nós somos tentados hoje em diversas outras áreas. Quantas pessoas a gente vê, e se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver que nós mesmos fizemos isso em alguns momentos, irmãos. Nós construímos argumentos que em algum momento, serviu de alívio para a nossa consciência, para nós podermos pecar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você ajusta a sua consciência e faz uma exceção. Você começa a criar liberações com relação à lei de Deus, que a lei não traz, a lei não libera. Mas você cria um ajuste na sua consciência, você peca e acha que não pecou. Até o momento que Deus te confrontar. E te levar a ver, às vezes, pela dor, que o seu comportamento é pecaminoso. Era e é pecaminoso. Então foi um cenário de acusação por parte externa e foi um cenário de tentação por parte interna, ou seja, certamente que eles foram tentados, assim como nós, até os dias de hoje, somos tentados, mas nós precisamos ser fortes. E o que esta história nos mostra é que vale a pena, irmãos, sermos fortes, vale a pena perseverarmos, como Sadraque, Mesaque e Abdenego perseveraram. E o que acontece quando nós cedemos a essas pressões que se traduzem como tentação na nossa vida? O que acontece? De uma certa forma, olhando para a história, o que acontece é que nós estamos preferindo o fogo do inferno ao fogo da fornalha. Ananias, Misael e Azarias tinham duas opções: ou o fogo da fornalha, ou a vida tranquila na terra, a vista humana. O rei deu uma oportunidade para eles, sabendo do potencial que eles tinham. O rei haveria de perder, matando aqueles 3 jovens. Foi lá e deu uma chance: olha, vocês têm mais uma chance. E eles responderam com toda a autoridade que o Espírito Santo concede à vida dos servos de Deus. Quanto a isso, ó rei, não precisa nem nos perguntar. Nós não vamos nos dobrar a esta imagem. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Olha que coisa linda. Então, eles demonstraram naquele momento que o fogo da fornalha não era pior do que o fogo do inferno. Porque quem acredita que existe céu, precisa acreditar que existe inferno também. Não vai acreditar na metade da Bíblia. Não rasgue algumas páginas da Bíblia. Não rasgue. Você precisa acreditar no céu, então acredita também no inferno. O que aqueles jovens demonstraram foi isso. Se eles negassem a sua fé no Deus, se curvassem àquela estátua, o inferno estaria reservado para eles. Aí eu pergunto, qual é pior? O que é pior, o fogo de uma fornalha ou o fogo do inferno? Por quanto tempo o fogo de uma fornalha te oprime? Por quanto tempo o fogo da fornalha te faz sofrer? Quanto tempo uma pessoa leva para morrer fisicamente num fogo? Alguns minutos. Os soldados que lançaram
os jovens judeus na fornalha morreram lá fora, só em se aproximar do fogo, tal era a temperatura. O fogo do inferno, irmãos, vai arder eternamente, um tempo incomensurável. Foi a decisão mais acertada que eles poderiam ter. Confiar em Deus, nos seus princípios, nos seus valores, naquilo que sustenta sua fé e suas decisões. Eu tenho que fazer algumas observações aqui, que na verdade se traduzem como lições para nós. A maioria das pessoas optou por se curvar diante daquela estátua. A maioria optaria com certeza até os dias de hoje. Então, a primeira lição é: a maioria nem sempre está certa, nem sempre está com a razão. Perfeito? O melhor regime de governo é o teocrático. Deus, o poder emana de Deus. O segundo, para uma sociedade é o democrático. O poder emana do povo. Agora, para a sua vida pessoal, é você com Deus. Esquece o povo. É você com Deus. Segundo, o mais próspero nem sempre é o correto. O mais próspero nem sempre é o correto. Vários salmistas, Asaf, por exemplo, um deles, questionou Deus: Senhor, por que o ímpio prospera e nós do seu povo não prosperamos? Talvez muita gente ainda hoje faz esse questionamento. Por que eu estou servindo a Deus e continuo andando a pé, continuo andando de bicicleta, e o corrupto lá tem carro, tem avião, tem isso, tem aquilo outro? Que fogo é pior, o da fornalha ou do inferno? A parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus, explica muito bem, ilustra e nos ensina muito bem o que temos que pensar nesse momento. O rico foi para o inferno, e Lázaro, o mendigo aqui na terra, foi para o céu, viver num banquete diante do Pai, eternamente. Por último, eu aprendo nesse texto, irmãos, mesmo sendo vivenciado aí 2.600 anos atrás, uns 600 anos antes de Cristo, que aquilo que está manifestado aqui foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana à beira do poço em Sicar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando defensores teóricos, apologéticos. Deus procura adoradores. Deus procura testemunhas. Gente que vive uma teologia na prática, mesmo esvaziado de muitas teologias teóricas. O que Deus procura é adorador, testemunhas, e não defensores. Aqueles jovens demonstraram que eram verdadeiros adoradores. Olha no versículo 16 e 18, que é o texto principal dessa passagem, do capítulo 3. Versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. E aí eu trago a reflexão para os irmãos. Até que ponto Deus deixou a história acontecer na vida daqueles jovens,
para que a gente possa estar refletindo à luz da pandemia que estamos vivendo hoje, até que ponto Deus tem permitido, até que ponto Ele poderá permitir que a doença se alastre, que chegue à porta da nossa casa, que venha a entrar na vida de algumas pessoas, até mesmo do reino de Deus. O que Deus não impediu e o que Deus impediu? À luz dessa história aqui, analisa comigo. Deus não impediu a construção da estátua. Seria uma estátua pagã, de uma divindade falsa. Deus não impediu, deixou que fosse construído. Deus não impediu que o rei fizesse um decreto para afrontar a fé do seu povo que estava ali na Babilônia. Nem portanto, nem por isso as pessoas questionaram Deus. Nem por isso os jovens questionaram o seu Deus. Deus não impediu a acusação dos judeus. Não impediu que os astrólogos viessem acusá-los de sedição contra o rei. Não impediu. Deus não impediu a distorção dos fatos. Deus não impediu fake news naquele tempo. Deixou acontecer. Deus não impediu a entrada dos seus servos dentro da fornalha. Não impediu. Agora, o que Deus impediu, irmãos? Deus impediu a morte dos seus servos na fornalha. Principalmente porque, se analisarmos no versículo 17, os jovens disseram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, ou seja, Ele tem poder. Eles não garantiram que Deus iria livrá-lo. Entenderam? Eu fico muito preocupado hoje com um crente que diz assim: meu Deus não vai deixar que o Covid entre na minha casa. E aí, se Deus permitir, vai desconstruir a fé daquele jovem, daquele homem. Por quê? Daquela pessoa. Por quê? Porque ele falou uma coisa, usando o nome de Deus, que a palavra de Deus não lhe confere autoridade para falar. Deus pode evitar que o Covid entre na minha casa, entre na minha vida, que pegue alguém da minha família. Deus pode. Agora, se Ele não nos livrar desta enfermidade, Ele vai continuar sendo nosso Deus, porque nós adoramos e louvamos um Deus por quem Ele é, irmãos, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele nos concede, não por aquilo que Ele nos dá. Aqueles jovens entraram na fornalha para viver mais uma experiência com Deus, experiências parecidas com aquelas que já tinham vivido antes. Seria mais uma, poderia ser a mais profunda, a mais forte, mas eles não abriram mão de que aquela experiência fosse vivida na presença de Deus. É isso. A igreja cristã hoje precisa aprender. Nós temos que viver essa experiência que o mundo está vivendo, mas nós temos que vivê-la na presença de Deus. Em momento algum podemos nos afastar dessa realidade, de que Deus tem poder, mas para fazer aquilo que Ele quer. Deus não está a nosso serviço, irmãos, senão Ele não seria nosso Deus, seria nosso servo. O máximo que Deus nos chamou foi de amigos, servos, amigos. Nunca, nem nada além disso. Infelizmente, homens e mulheres querem galgar degraus a mais do que esses. Versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, quando ele estava olhando para aqueles jovens lá na fornalha. Eu fico imaginando um camarote feito para o rei, próximo à fornalha, várias outras pessoas ali assistindo aquela matança, aquele holocausto. Assim como era em Roma, no Império Romano mais sofisticado, porque o Império Romano era mais moderno, tinha o Coliseu. No tempo da Babilônia, eu fico imaginando lá do seu camarote, Nabucodonosor com seus conselheiros, olhando lá para dentro da fornalha, do alto assim ele conseguia ver. Mas não foram 3 as pessoas que vocês lançaram lá dentro?
Eu estou vendo 4, passeando livremente, eles não estavam amarrados, esses que eu estou vendo estão soltos, e essa quarta pessoa parece ser o Filho dos deuses, tem algo diferente, tem algo divino. Alguém poderia pensar, era um anjo. Aí Deus começa a revirar, a fazer uma reviravolta na história. Ele começa a mostrar para o rei quem dele era. Ele começa a mostrar para as autoridades e para o povo quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, irmãos. Que coisa linda. E o que aconteceu? Ele levou lá seus conselheiros, seus sátrapas, seus auxiliares para olhar de perto. E aí eles comprovaram 4 coisas. Olha comigo no versículo 27. O fogo não feriu o corpo deles, eles comprovaram. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados. E não havia nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo na vida daquelas pessoas. Quando Deus faz o milagre, irmãos, Ele faz assim de uma forma extraordinária, para que não deixe dúvidas para ninguém. E aí houve então um momento de quebrantamento. E o rei, naquele momento, ele começa a se dobrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como quem nunca tinha visto algo acontecer assim. Ou seja, nenhum dos deuses em que o rei acreditava tinha livrado ninguém da fornalha. Mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de Ananias, Misael e Azarias, judeus, o Deus deles, a quem eles não negaram a fé, os livrou da fornalha. Era um Deus verdadeiro. E aí então ele manda fazer um outro decreto. Olha como começa a acontecer uma mudança na vida daquele rei. Qual foi o decreto, irmãos? Primeiramente, no versículo 28, ele fez uma observação. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, me desafiaram, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Ou seja, eles renunciaram-se a si mesmos, negaram-se a si mesmos. Se fosse nos dias de Cristo, eles tomaram a sua cruz e conseguiram assim seguir a Jesus. Se fosse nos dias de hoje, assim também. O que o rei observou, então? Que havia crente ali, que havia um Deus que honrou a vida daqueles crentes. Segundo, o que o rei aprendeu? Versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. E aí vem a parte principal. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém, irmãos? Aí a gente pensa assim, esse homem está num processo de conversão. Ele viu o milagre acontecer. Muitas pessoas hoje estão vendo milagres acontecer, e aí eles até entram num processo. São tocados, são quebrantados. Mas existe diferença entre convencimento e arrependimento e conversão. Ele se convenceu, mas ele não se converteu. Qual é a prova disso? Ele confiou, ele acreditou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego realmente existe, tem poder. Mas ele não deixou de acreditar nos outros deuses babilônicos. Ele não mudou o seu comportamento, não mandou destruir aquela estátua. Não teve mudança interior que pudesse respaldar a sua conversão e a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí, queridos, ele observou, ele aprendeu
Infelizmente se convenceu e não se converteu. Mas alguma coisa ele fez. Na verdade, Deus fez a partir dele. O quê? Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a melhores posições na província da Babilônia. Amém, irmãos? O rei promoveu. Aí a gente vê uma conexão espiritual em toda a história. Deus levantou 3 servos, Deus exaltou 3 servos, levando-os à corte do rei para trabalhar e servir ao rei. Deu privilégios, deu riqueza, honra. E aí Deus mandou então uma situação para provar a fé daqueles 3 jovens. Ou seja, Deus os fez prosperar. E agora Deus os fez o quê? Serem provados. E como eles foram aprovados, Deus os honrou. Lá no 1 Samuel, irmãos, capítulo 2, versículo 30, Deus diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honrarei aqueles que me honram. Foi isso que Deus fez. A gente tem que aprender, irmãos, que mesmo em tempos de dificuldade como estamos vivendo, se houver fidelidade por nossa parte, haverá socorro e livramento da parte de Deus. Se a gente olhar o livro de Esther, dentro de um contexto, logo depois do Império Babilônico, vai vir o Império Medo-Persa, e aí Esther está dentro desse contexto. Mais uma vez, os judeus são ameaçados de morte, uma trama do inferno é feita, e Esther, não mais Sadraque, Mesaque e Abdenego, Esther é a mulher serva de Deus que se levanta para interceder pelo seu povo. No versículo 14 do capítulo 4 de Esther, o seu tio primo fala para ela: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família de seu pai, poderão morrer. Ou seja, socorro e livramento do Senhor sempre estarão disponíveis para o seu povo, para os seus servos, aqueles que servirem de fato e aqueles que honrarem o nome do Pai. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, Moisés fala com o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, diante de um cenário de guerra e diante de tantos outros cenários de dificuldade que o povo de Deus vivia no passado, que o povo de Deus vive no presente. E a grande lição que podemos concluir e aprender nessa passagem bíblica, irmãos: vale a pena ser fiel, vale a pena. Existe o socorro da parte de Deus quando houver fidelidade da parte humana. Amém? Que Deus nos abençoe.